Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou trazendo o episódio 150 para vocês, um episódio bem especial. Hoje a gente vai falar sobre preparação física, sobre fisiologia no futebol. Então, se você trabalha nessas áreas, acompanhe até o final, já aproveita e deixa o like se você está aqui com a gente no YouTube. Aproveita também se você está ouvindo a gente aí no trânsito, na academia, na sua corridinha matinal. Depois deixa o like aí no Spotify. Tenho certeza aí que vai ajudar bastante a disseminar este episódio para mais pessoas. E o convidado também é especial. Ele já esteve com a gente aqui no Ciência da Bola, em outro momento, foi no nosso congresso, e pela primeira vez aqui com a gente no podcast, que é um profissional de preparação física, de fisiologia. Hoje, Fedato Filho, ele tem experiências já em clubes como o Internacional, Corinthians, experiência também na Arábia Saudita, no Catar, um vasto currículo dentro da área, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, então vai ser um papo muito interessante. E atualmente ele é Head Performance da equipe gaúcha, na equipe do Internacional. Tudo bem, Fedato? Seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola. Tudo bom, João? Tudo bom? Pessoal que tá aí vendo, escutando a gente. É um prazer poder falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que a gente trabalha há tanto tempo e num canal como esse que a gente sabe que é o pessoal interessado, o pessoal do meio da área que assiste e gosta bastante. Aí, obrigado pelo convite, João. Trazer um pouco da sua experiência, o que você faz, até porque temos uma audiência muito grande nessa área, Fedato, de profissionais, estudantes de preparação física, de fisiologia. E você, além da formação em educação física, tem um mestrado em ciências do esporte e esse currículo vasto dentro do futebol. Hoje no Inter, como head de performance, é uma área de atuação que vem crescendo bastante nos clubes. Queria que você falasse um pouco como que é essa atuação. É um coordenador ali do setor de preparação física, de fisiologia, é isso mesmo? Sim, essa função hoje, o coordenador de performance, o head de performance ou coordenador de saúde e performance é uma função que está crescendo muito, né? Os clubes estão vendo a necessidade de ter esse profissional dentro. É uma área a mais de trabalho para a gente, né? Que vem construindo e vem crescendo bastante dentro do esporte, né? A educação física e tudo que envolve essa medicina do esporte, né? Então é uma função que serve para alinhar processos dentro dos departamentos da performance. Então, os departamentos de fisioterapia, preparação física, fisiologia, nutrição, recovery. Hoje tem a função do preparador físico de força, né, que a maioria dos clubes está trazendo esse profissional. Então, assim, alinhar todos os processos dentro de cada departamento é uma das funções. Você construir esses processos, construir as rotinas que vão ter dentro de cada departamento, para aí sim você construir indicadores, né, apontar indicadores de performance para conseguir cobrar dentro dos departamentos, conseguir monitorar essa performance e evolução do atleta. E aí, com esses indicadores, a gente conseguir ver a evolução. Tendo uma evolução positiva, a gente continua dentro de um processo normal, por exemplo, ou a gente tendo uma progressão negativa, aí nós vamos rever o fluxo do processo, rever onde a gente pode melhorar, onde a gente pode estar ajustando. E então é um papel que hoje está se tornando fundamental dentro dos clubes, que é a ligação, a comunicação entre os departamentos, né, esse alinhamento todo que é da função do coordenador de performance. Então, aqui está dando para a gente alinhar muita coisa. Agora a gente teve algumas mudanças aqui dentro do clube para essa que vai caminhar para essa direção. Então tem tudo para conseguir implantar um trabalho bem legal aqui. Você disse que é um cargo que faz um link com vários profissionais da área de saúde, área de preparação física. Como que é o link também com membros de análise de desempenho, análise tática, treinadores? Existe também uma forte comunicação do Head Performance com essas áreas? Sim, sim. A comunicação com essas áreas é diária, né? Então, na verdade, o principal ali é o treinador, né?
o treinador que vai pensar o treino, e nós temos que dar para o treinador a condição, né, dos atletas executar tudo aquilo que ele vai exigir, tanto da parte de análise de desempenho, que seria a parte técnica, né, tanto da parte de performance física. Então, essas áreas todas da performance e da parte técnica ali, elas todas alinhadas juntos, nós temos que direcionar essa informação para o treinador. Então é diária a informação em relação à carga de trabalho, ao que a gente pode fazer ainda ou não com o atleta, aonde a gente pode levar esse atleta em relação às métricas que envolvem um treinamento, não só físico, né? Todo treinamento a gente vai ter as métricas avaliadas físicas ali. E aí nós vamos ajustar com o treinador onde a gente pode levar, o que a gente pode acrescentar e progredir de carga, o que a gente já pode entrar para um lado mais de manutenção. E com a análise seria o cruzamento dessas informações, né? Qual é o cruzamento das informações, das métricas físicas com os dados técnicos, né? E não só dados de scout técnico, mas de comportamento técnico dentro do jogo e dentro do treino, se a pressão foi mais curta ou mais longo, por que disso? Se, um exemplo, a gente aumentou o volume de sprints, por exemplo, o que aconteceu no modelo de jogo do treinador que possa ter contribuído com isso? De repente aumentou um espaço para atacar a profundidade, por isso que aumentou o número de sprints, ou não, nós estamos marcando um bloco muito alto, aumentou o número de sprints da linha de defesa, porque está correndo muito para trás. Então, assim, são interações, são diárias, são discussões diárias, reuniões diárias, para a gente chegar dentro de conclusões que vão direcionar todas para melhorar a performance de jogo do atleta, né? Que aí envolve todo o conteúdo dentro do clube. Legal saber disso, Fedel, a importância, né, desse profissional para estar linkado com todas as áreas. Hoje você também vai a campo, você também auxilia, ministra treinos de preparação física, ou você está mesmo focado nessa parte de gerenciar os outros preparadores? Como que o Head Performance age em campo? Sim. O dia a dia nessa parte, claro, eu acho que como todos os profissionais da preparação física, adora estar no campo, né? É o que a gente gosta de dar treino, montar treino. Agora, nessa função, você fica um pouco menos com essa obrigação do treino, né? Você tem uma obrigação de estar no campo, claro, a gente tem o principal do dia é o trabalho no campo, que é o resultado final ali de tudo, né? Então nós temos que estar ali para ter a leitura, observar o que está acontecendo, ajustar algumas coisas nas áreas que estão participando da sessão de treino ou de jogo. E, claro, tem algumas situações que você vai para o campo. A gente tem experiência em todas as áreas ali, né? Eu, particularmente, trabalhei em todas as áreas ali da performance. Então, tem alguns casos de um atleta em RTP, de você pegar esse atleta para fazer o RTP, essa transição dele para o campo de uma forma mais específica. Viagens, quando eu vou para todas as viagens, mas o preparador físico normalmente precisa dividir os grupos, então você pega no aquecimento, ajuda no aquecimento, mas não é o papel principal, né? O papel principal realmente é garantir que todas as áreas estão se comunicando, garantir que a gente está buscando os indicadores programados para o atleta, e essa organização que é o papel principal do coordenador. Agora, o resultado no campo e o profissional do campo, claro, a gente ajuda, auxilia, mas o profissional do campo aí é uma outra função dentro da equipe. Até pelos anos de experiência, você consegue dar esse apoio, esse auxílio àqueles profissionais dentro de cada setor. Estou com o Sim. seu breve currículo aqui, são 21 anos praticamente aqui de carreira, passagens aí pelos clubes do interior de São Paulo, até pela Seleção Brasileira de Futsal,
Como eu disse no início, né, você teve uma experiência no Oriente Médio e no Brasil, Palmeiras, Corinthians, hoje no Inter. Queria saber de você, Fedato, o quanto que durante esses 20 anos de carreira, o quanto que você viu de mudanças, de diferenças também locais, no Oriente Médio, em clubes menores, em clubes maiores, no trabalho de preparação física, no trabalho de fisiologia, se está tendo mesmo essa evolução, se a evolução está acompanhando toda a tecnologia, se a ciência está dentro, porque é interessante ouvir de um profissional como você que tem uma experiência vasta na área. João, realmente é bastante tempo ali de experiência, deu para ver muita coisa nesses mais de 20 anos trabalhando com futebol profissional. Eu tive o privilégio, né, nesse tempo, de trabalhar com diversas comissões técnicas, diversos tipos de trabalhos e metodologias diferentes e países diferentes também. Então, dá para ver bem nítido assim a evolução que vem tendo e que já teve muito na preparação física, principalmente, fisiologia, na verdade em todas as áreas que envolvem a ciência do esporte. No caso da preparação física, hoje eu trabalho aqui com o Paulo Paixão, que é uma referência e é um dos personagens que, na minha opinião, contribuiu muito para a mudança da preparação física, de uma preparação física mais analítica, mais vindo do atletismo, para uma preparação física mais direcionada para os trabalhos de força, os trabalhos de potência, os trabalhos de circuito. Claro, sempre com as corridas, que não tem como fugir, mas foi um marco ali, na minha opinião, dos trabalhos do Paulo Paixão na preparação física, dessa mudança. E hoje o trabalho é muito mais específico, muito mais direcionado individualmente para o atleta, e principalmente hoje se trabalha com uma direção bem precisa do que o jogo exige do nosso atleta, e não de uma forma mais geral de preparação física. Então, eu, no meu trabalho, eu busco o quê? Pegar exatamente o que o jogo exige do nosso atleta, e não qualquer jogo, o que o modelo de jogo atual do nosso treinador exige do nosso atleta, que tem uma diferença muito grande de um treinador para outro, das exigências individuais de cada jogador ali, dentro do modelo de jogo dele. Então, tem treinadores que têm uma exigência maior para a defesa, outros maior para o meio campo, ou os laterais. Então, você tem que ter essa leitura para daí fazer o trabalho. Então, isso daí foi uma evolução gigante que teve, de tecnologia, principalmente, que ajudou nessa leitura, né? O GPS, por exemplo, é uma das ferramentas que hoje é indispensável no nosso dia a dia. A gente tem uma avaliação física diária, praticamente, do atleta, né, em treinamento, e bem mais específica, tanto que as avaliações físicas, aquele monte de avaliação que tinha inicialmente, hoje já está bem mais enxuto, é bem mais apenas para o primeiro passo ali do trabalho, que aí depois já entram os trabalhos com bola, os GPS, e essa análise ficou bem mais precisa. Então, essa ideia foi uma evolução grande. Tô fazendo essa pausa no episódio para convidar você a acompanhar as nossas formações e eventos no site do cienciadabola.com.br. Acesse lá, confira, você vai gostar bastante. E também fazer um convite especial. Se você estiver gostando dos episódios de podcast, principalmente se você está aqui no nosso canal do YouTube, aqui abaixo tem a possibilidade de você se tornar membro e ser assinante aqui do nosso canal. Vai ser muito importante para você colaborar com o nosso projeto e também para ter alguns benefícios. E falando assim de outros países, eu tive uma experiência na seleção da Arábia como fisiologista, mas agora, mais recente no Al Nassr, eu estava de preparador físico. E tinha muito aquela coisa de o atleta árabe não gosta de trabalhar força, atleta árabe assim. Já trabalhei algumas vezes lá para alguns países árabes. No Al Nassr eu montei a pré-temporada, foi uma pré-temporada completa, na minha opinião, uma das mais completas que eu já consegui aplicar,
E trabalhamos muita força, trabalhamos muito intenso, trabalhos que teoricamente, ou no que muitos acreditam que os atletas árabes não gostavam de fazer, dá para fazer, mas claro, com uma progressão segura, uma progressão de carga segura, conseguir com que eles entendam a importância e vejam a importância daquilo ali, eles compraram a ideia, e fizemos uma pré-temporada excelente, de muito trabalho. Então, assim, foi uma experiência grande ali. Inclusive, eu saí até do Corinthians, depois de 10 anos ali no Corinthians, saí para acompanhar a comissão nesse trabalho. E depois dali, quando eu voltei, aí eu acertei aqui no Inter, nessa função que está um pouco mais coordenando, né, a preparação física. Mas o que eu posso falar que de trabalho é um trabalho bom, você respeita a cultura deles, tem que respeitar, né, nesses casos. Senão você não consegue trabalhar. Se você quiser mudar, colocar a cultura do Brasil no dia a dia do futebol árabe, vai ter problema. Você respeita os atletas em relação a horário de reza, às vezes tem algum horário de reza no meio do treino, às vezes aquecimento de jogo. Muitas vezes, como eu já tinha trabalhado por lá, primeiro aquecimento de jogo que começaram a chamar para reza, né, nas mesquitas, eu chamei o capitão no meio do aquecimento, perguntei se ele tinha ou queria que eu esperasse alguns minutos ali para aquele primeiro momento de chamada para reza. Eles gostam muito quando respeita a cultura deles, né? Então, a gente parava ali 3 minutos, claro, não é o ideal, tem muita coisa que não é o ideal e que a gente tem que fazer, né? Parava ali, às vezes, no meio, 3 minutinhos ali, eles ficavam alongando enquanto escutavam a chamada, depois voltava para o aquecimento, já colocava esse tempo aí como dentro do programado, né? E seguia. Peguei a época de Ramadã, os atletas às vezes sem comer direito, indo para treino, e aí se ajusta horários para isso, né? Ajusta horários de treino em relação à refeição que ele vai ter, a primeira do dia ou a última do dia, né? Então são algumas experiências que não está no livro, né? Que legal. Como temperaturas extremas para trabalhar, né? E aí o que fazer em temperatura extrema, em época de Ramadã, que você tem que ir para um jogo de Copa da Ásia. Então, assim, tem algumas particularidades e o importante é o que? É entender o meio, entender a teoria, pensar muito na sua sessão de treino, no seu dia a dia, na cultura de onde você está trabalhando. E com isso você consegue sair do livro um pouco, né? E ajustar, fazer ajustes que dão certo depois, que vão ter resultado. Então, essa é de uma forma bem rápida, assim, mais ou menos uma experiência ali por lá, nos países árabes. Interessante você falar sobre esses desafios. Muitos profissionais que nos ouvem estão no Oriente Médio, inclusive trabalhando também no alto nível. Profissionais que estão em outros países, e cada país tem ali também a sua cultura, a sua particularidade. E no Brasil a gente também tem situações exclusivas que acontecem no futebol brasileiro, no sul-americano também, né, quando a gente fala em calendário, mas algumas situações inesperadas, que aí se um profissional como você, que já tem uma vasta carreira e teve essa coragem também, essa audácia de ir para fora, entender como que é o trabalho, e o Inter passou por uma situação, a gente está passando ainda por uma situação que não é muito comum. A gente sabe que o calendário brasileiro já é recheado ali de várias datas com jogos, mas aconteceu, né, a calamidade, infelizmente, a tragédia no Rio Grande do Sul, ali no primeiro semestre, onde os jogos tiveram que ser, obviamente, cancelados, e agora, a gente está gravando, para quem está acompanhando a nossa reprise, a gente está em setembro, e o Internacional ainda tem alguns jogos, a equipe masculina principal tem alguns jogos atrasados, e até a gente estava conversando, né, Predato, que acaba que vai ser muitos jogos em curto período de tempo. Sim, João. Ó, você falou de calamidade, foi uma tragédia gigante, assim. Ó. A gente que está aqui tem a noção do que foi. Para o pessoal de fora, às vezes tem uma ideia um pouco menor
do que aconteceu. Foi uma tragédia gigante, assim. Até hoje tem muita gente sem onde morar, muita gente que perdeu tudo mesmo, não só casa, como empresa de família, empresa particular, ali que ficou tudo embaixo d'água e não teve recuperação, né? Para a gente aqui, a gente vive, querendo ou não, numa realidade um pouco diferente, apesar do clube ter perdido tudo também, o centro de treinamento nosso, a gente perdeu tudo, foi reconstruído, a gente está há um pouco mais de 2 semanas que a gente voltou, desde aquela época lá que iniciou a enchente, e ainda tem muita coisa para ser ajustada, né, em relação à parte física. Nós ficamos assim, vivemos uma realidade que até a gente comparou, né? Falo do futebol, né? Não de tragédias. Aí não tem, as duas foram muito ruins, mas do Covid, né? Da pandemia também, que a gente ficou às vezes sem treinar, depois voltou a treinar e teve que recuperar e tal. Só que nessa realidade aqui foram os clubes daqui, né? Do Rio Grande do Sul, que passaram por isso. E o restante dos clubes não passaram, continuaram com os trabalhos normais e tal. E esse gap que a gente ficou, a gente está conseguindo retomar agora e conseguindo performar de novo bem, né? Nós ficamos 10 dias sem treinar nada quando teve a enchente. Não tinha lugar para treinar, a gente não conseguia sair, na verdade, daqui, né? E aí, depois que a gente conseguiu voltar, a gente voltou a trabalhar em alguns campos aqui de Porto Alegre, depois fomos para São Paulo, ficamos lá mais de 20 dias em Itu, depois voltamos para cá para trabalhar na base, no CT da base, dividindo o espaço com eles. E claro, sempre no improviso, né? Tudo no improviso, sem estrutura ideal para a gente conseguir trabalhar o que a gente precisava. Então ficou bem abaixo, mas assim, da mesma forma que o povo aqui do Rio Grande do Sul foi muito forte para ajudar a recuperar um monte de família, os atletas aqui da mesma forma, você não via ninguém reclamar em momento algum de estrutura, de nada. Você via eles trabalhando muito forte com o que dava, trabalhando muito e treinando muito para conseguir recuperar o que a gente tinha perdido ali. Quando a gente conseguiu voltar agora, aí, há 20 dias aí aqui pro CT, essa volta deu uma energia a mais que a gente precisava, os atletas com um ambiente novo praticamente para eles, mais motivados, querendo dar o melhor e claro, a gente se organizando para isso, né? A gente se organizou para dar para eles o que eles estavam precisando em relação a todos os departamentos ali que envolvem futebol. E hoje a gente está num nível muito bom de performance. Tem bastante coisa ainda para ajustar, mas a gente está num nível muito bom. O calendário já por si só, já é muito tumultuado, né? Claro, a gente pagou um pouco aí essa bagunça, né? Essa tragédia, com falta de treino e eliminações. Isso deu para a gente um tempo um pouco maior para treinar. Agora, os jogos atrasados, o tempo que todos tiveram de folga, a gente teve jogo, né? E nós vamos ter nas próximas semanas aí também os outros 2 jogos que faltam aí para a gente fazer. Claro, dá uma congestionada, fora o calendário que já é congestionado, dá mais uma congestionada em alguns períodos que a gente teria livre, né? Mas a gente está conseguindo criar estratégias importantes para proteger o atleta desse calendário, né? Dando força para eles, fazendo uma recuperação melhor, conseguindo aqui no CT agora, a gente consegue fazer um controle melhor de alimentação. Então isso daí a gente consegue proteger melhor o atleta para não colocar ele
num risco tão grande de se lesionar, por exemplo, num calendário congestionado. E aí, assim, a gente está conseguindo passar dessa fase de transição aí que foi bem, bem complicada. Eu acredito que depois, já se tornando mais automático esse método de trabalho, o método de treino que a gente está aplicando, acredito que de uma forma crônica eles já vão estar bem mais preparados inclusive para essas semanas aí congestionadas aí que a gente vai ter ainda. Estou conversando com o Fedato Filho, ele que é Head Performance na equipe profissional do Internacional. A gente está falando bastante aqui sobre a carreira do Fedato, falamos também um pouco aí do calendário, dos desafios que são enfrentados atualmente no trabalho como Head Performance. Interessante também, Fedato, a gente abordar um pouco sobre o trabalho de força. Como que acontece o trabalho de força no futebol? Há sempre algumas pessoas que discutem que atletas devem apenas executar treinamentos de força no campo, outros defendem que não, que é importante sim, treinos com máquinas. Muitos estudantes de educação física estão acompanhando a gente e sempre surge aquela dúvida, né? Porque ouvem vários profissionais, mas como que é feito no clube, principalmente o que vocês fazem aí no Internacional, em relação ao treinamento de força? Você também faz na academia, você também faz no campo, como que você desenvolve Sim, esse trabalho? sim, a força para mim é imprescindível, é um dos pontos mais importantes que a gente tem para trabalhar. Não é o mais fácil de trabalhar, mas é um dos mais importantes. Qualquer movimento que nós vamos fazendo dentro de uma partida vai te exigir força. Para você chutar, para você acelerar, para você atingir velocidades máximas, para você ter um volume grande de sprints acima de 25 km por hora. Isso tudo aí, você precisa gerar muita força para conseguir fazer. Né? O jogo vai te exigir isso. O atleta ele vai cumprir o que o jogo exige. Agora, quanto melhor preparado, principalmente em relação à força, o preço que ele vai pagar para conseguir fazer o que o jogo exige, né, cumprir o que o jogo exige, vai ser mais baixo. Então, ele vai pagar um pouco mais barato. E a força, ela está em tudo que em qualquer movimento que a gente vai fazer. Então, o trabalho no dia a dia de força, pensando numa semana de domingo a domingo, é um. Pensando em domingo, quarta e domingo é outra. A gente que joga, tem mês que a gente passa 1 mês, 2 meses jogando 2 vezes por semana, né? Se a gente não construir estratégias para trabalhar força nesse período, nós vamos ter perda de força, mesmo jogando, né? Até porque a gente não consegue manter níveis tão altos de força para que a gente consiga ficar 1, 2 meses sem trabalhar e a força não cair, né? A gente consegue níveis altos de força, e quando eu falo força, não é só força de levantar um peso num aparelho de musculação. Seria força de tudo que envolve. Então, normalmente a gente faz a base de força indoor, né? A base de força que seria movimentos não tão específicos para o jogo. Só que hoje em dia já tem muito mais especificidade do que era antes. Você já consegue indoor fazer dominâncias de quadril, de joelho, bem mais voltado para o movimento, de repente, de vetor horizontal, vetor vertical, principalmente horizontal de empurrar. Detalhes que às vezes antes eram mais gerais, né, da musculação no futebol, que hoje já são bem mais voltados para o que nós vamos encontrar lá. Normalmente a gente faz essa base, transfere, ou não gosto de falar muito de transferir, mas a gente depois trabalha esse movimento que normalmente é um pouco mais lento no campo, de uma forma com velocidade, mas ainda com carga, para gerar muita potência, né? E aí com muitos saltos, também muita força horizontal,
muita força de puxar, empurrar, puxar trenó ou empurrar trenó no campo para gerar muita potência. E aí, a partir daí, com essa base bem preparada, você colocar um volume maior de sprints, atingir velocidades máximas, que aí você tem uma sequência bem legal para isso. Agora, a quantidade disso, que é o que a gente tem que quebrar a cabeça um pouco. A gente sabe, a gente tem na literatura quantidades para ter uma sobrecarga e ter ganho de performance, né? Sempre tem que ter a sobrecarga. Se você não tiver a sobrecarga no treinamento, você não tem ganho. Agora, quando você joga de quarta a domingo, você tem um dos 2 jogos com um dia a mais para trabalhar. E aí tem muita gente que fala de microdoses, de doses homeopáticas, como o Paixão gosta de falar. É importante, é muito importante essas microdoses, porque você vai ter um dia a mais para recuperar. Nesse um dia, ou durante a recuperação do atleta, ou no dia seguinte do jogo, depende da metodologia e do que você acredita. Mas você consegue fazer uma sessão mais enxuta de força, mais direcionado para 3, 4 exercícios, de repente, que eles já estão adaptados e você consegue fazer, com Essas volume seriam as menor. microdoses. Essas seriam as Seriam as microdoses com um microdoses, tempo bem reduzido também, né? com tempo reduzido, com, de repente, carga bem alta para força mesmo e um volume bem menor, né? Que você vai estimular a fibra mesmo assim, você vai estar dando para ele um estímulo de força neural, vai estar protegendo ele, esse atleta. Você leva ele para o campo, você faz ali também uma microdose de sprints com 1, 2 sprints para expor aquela musculatura da posterior, né, de coxa do atleta a um volume e uma intensidade um pouco maior. E aí, só com isso, você já consegue atingir algumas valências, alguns pontos ali importantes para proteger esse atleta e ter uma manutenção, pelo menos, do que a gente conseguiu ali. Então, assim, dá para fazer. Tem ideias de trabalho pós-jogo, fazendo trabalho de força, que a força mesmo é uma das variáveis que a gente não vai trabalhar ela no jogo. Você vai fadigar o atleta, mas você não vai trabalhar a força pura. Então, a ideia é o quê? Você trabalhar a força pura depois e depois você já vai ter que recuperar o atleta do jogo, né? Você vai trabalhar com ele 48 horas um pouco e 72 horas você vai fazer o treino. Então, você já conseguiu recuperar de todas as variáveis que você trabalhou. Então, são ideias. Essas ideias que é uma das coisas que a gente tem que discutir no nosso dia a dia, qual encaixa melhor para o nosso grupo, para a comissão, para o que a gente acredita, né? E como eu falei, a força, aqui nós temos um preparador físico que é para força, né? Ele é especialista em trabalhos de academia indoor. Fora esses trabalhos, a gente tem os trabalhos prescritos para membros superiores, que mais de 90% do grupo faz, com uma frequência de 3, 4 vezes na semana, pós-treino ou pré-treino, né? As ativações pré-treino e preventivos de lesão são feitos também aqui dentro. Tem muita gente que trabalha uma musculação, entre aspas, com uma carga bem baixa, que ele serve mais para ativar, mais como preventivos ali, para ativar essa musculatura, para proteger ele durante o treino ali um pouco melhor, né? Que às vezes o aquecimento que você vai fazer para a sessão não consegue atingir tanto o que você consegue atingir às vezes com uma carga com peso, né? Então são formas e ideias que a gente tem que ajustar. O pré-treino é uma boa hora para você, que você não vai colocar às vezes muita carga ali, e é uma boa hora para você corrigir movimento, para você fazer um trabalho mais funcional, um trabalho que tenha movimento com carga, né? Aí você consegue colocar movimentos mais específicos, né? A gente tem uma pista aqui na nossa academia, uma pista de grama, com um trenó para ele empurrar, para fazer uma transferência de repente de um trabalho de força mais lento para um trabalho de força mais de potência, né? Então, assim, são diversas
formas e ideias que a gente tem para trabalhar a força, e é muito importante. A importância, para mim, é muito grande desses trabalhos de força para dar essa base e dar essa proteção para o atleta. Interessante falar sobre isso, mostrar como que é a realidade de um clube, até para desmistificar essa questão da hipertrofia. Então você bem disse que o treino de força é mesmo para essa manutenção, até com pequenas doses, até para o organismo, a musculatura do atleta também está acostumado, porque se você sempre faz ele treinamento de força durante todo o ano, para hipertrofia, com o calendário recheado de jogos, não tem tempo de recuperação, inevitavelmente. Sim. O que poderia ser benéfico para o atleta acaba sendo aí um tiro no pé, né? Acaba que pode atrapalhar. E como que é o controle de cargas? Como que vocês fazem esse controle para saber se o atleta está já chegando a uma possível lesão? Hoje tem algumas tecnologias que ajudam, né, essa identificação. Sim, hoje o controle de carga no esporte é muito importante e não tem como não ter mais esse controle de carga, né? O principal ainda é o controle da sessão de treino, com as métricas e tudo que envolve o treino. Então, primeiro vamos colocar dessa parte do controle de carga em relação às métricas e aos dados de GPS, né? A gente tem algumas ferramentas aqui dentro do clube para analisar, de análise, né, que a gente mesmo construiu. Então, primeiro a gente tem que entender o porquê. Nós estamos treinando para quê? Né? Essa é a primeira pergunta. A gente está treinando, nós temos que treinar para o que o jogo exige, para o que o nosso esporte exige. O nosso esporte exige o quê? Como eu falei anteriormente. Então, nós temos que ter a leitura e o mapa que nós vamos ter é o que o nosso jogo exige. E o nosso jogo dentro de um modelo atual, né, da comissão de jogo. Essa exigência é o que vai balizar a gente para monitorar essa carga, para controlar essa carga. Então, primeiro, nós temos que saber para que nós estamos treinando. Depois, nós temos que saber, durante a nossa semana, nós estamos expondo o atleta, treinando para tudo que o jogo exige, né? A melhor forma de proteger o atleta e a melhor forma do jogo não exigir tanto, do jogo ser menos danoso para o atleta, é fazer ele se adaptar e acostumar a trabalhar com cargas altas, de forma progressiva, claro, de forma segura, mas trabalhar com cargas altas, e aí o jogo ou uma sessão de treino não vai ser aquele pico de carga tão alto, porque ele já tem uma carga, ele já está adaptado a trabalhar com cargas altas. Essa é a melhor forma de proteger o atleta. Então, a outra pergunta é, estamos trabalhando para o que o jogo exige? Né? Na nossa semana, no nosso acúmulo de carga, a gente está trabalhando? Estamos trabalhando. Agora, essas semanas que a gente vem trabalhando, nós estamos tendo progressão de carga? Porque se a gente não tiver progressão de carga, também não é o ideal. Isso tudo a gente vai analisar com os dados e as métricas de treino. Estamos tendo progressão? Estamos tendo progressão. Essa progressão está sendo segura ou não? Quantos por cento a gente pode aumentar de carga semanalmente? Quando eu falo carga, é para cada variável que a gente tem dentro de uma sessão de treino. Não é uma carga geral. Ah, hoje a carga foi 500. Não, eu falo assim, a análise é a carga, quanto você fez de sprint, quanto fez na faixa 5, na faixa 4, quanto a gente atingiu de velocidade máxima, aceleração, desaceleração. E cada um desse é uma carga. Então, a gente está tendo progressão dessas cargas, está sendo de forma segura, que é a outra pergunta. Se está sendo de forma segura, quanto falta para a gente chegar no que a gente acredita ser o ideal, que é o 100%? O que é o 100%? Que é o que o jogo vai exigir nosso, é o 100%. Quanto falta para a gente chegar naquilo ali? Então a gente já consegue ter uma projeção de tempo que nós vamos levar para chegar naquilo ali. E realmente, quanto hoje o atleta está condicionado para aquilo, né? Para o que o jogo exige. Esse é o condicionamento físico do atleta. Não dá, hoje em dia não cabe mais chegar um diretor e perguntar para você:
como que tá tal atleta fisicamente? E você fala, não, tá bem, ou tá mal. Não, ele tá bem para essas variáveis. Essas variáveis aqui, ele tá adaptado para o que o jogo exige dele. Essas outras aqui, ele tá com 20% só. O condicionamento dele é para 20% da exigência do jogo, né? Então, a gente sabe que ele está condicionado para algumas coisas, mas não está para outras. E aí entra um trabalho mais individualizado, ou se é de uma forma geral, está faltando expor eles em sessões de treino para isso. Então nós temos que ajustar as sessões de treino para ter essa variável que no geral está baixa, só que o jogo está exigindo lá, o jogo exige, o atleta vai fazer, só que para o atleta fazer vai pagar um preço caro, né? Então, essa é a ideia dessa gestão de carga com os números e os dados do GPS. E aí nós vamos ter as avaliações de força, as avaliações de composição corporal, as avaliações bioquímicas, sanguíneas, né? Então, são todas avaliações que vão mostrar para a gente carga de treino e direção de treino. Tem ferramentas como a termografia, que vai também mostrar algumas coisas em relação à exigência ou alguma fadiga muscular. E aí você vai entrando em várias ferramentas que hoje tem no mercado para a gente ter uma leitura, mapear esse atleta, principalmente 48 horas pós-jogo, que é a hora que ele já vai fazer alguma sessão de treino. Nós temos que mapear esse atleta que jogou para saber realmente o risco que a gente está correndo de colocar ele, expor ele àquela carga ou não. Então, de uma forma geral, esse controle de carga com o fisiologista sempre, claro, né? O fisiologista é responsável por essa coordenação desse departamento e essa interação da fisiologia com as outras áreas, né? E a coordenação tem que fazer isso daí dar certo e andar. Então é por aí em relação ao controle de carga. Então não é um trabalho tão simples. Vamos ter aqui o controle de carga do elenco todo, na verdade, sempre fazendo ali ajustes, né, de variáveis. E individualizado também em alguns momentos, né? Porque às vezes uma dose para um atleta de treinamento não é suficiente para um outro atleta. E tem a questão de posições, como você também disse aí no início da nossa conversa. Então, quem quer trabalhar nessa área tem que entender bastante sobre treinamento, entender também bastante sobre futebol. Não apenas ali da preparação física, da fisiologia, mas entender da dinâmica de como é o esporte no alto nível. E no caso também no esporte masculino de alto nível, porque na base tem deve ter, claro, aí suas peculiaridades, futebol feminino, base também. Enfim, é bem complexo e creio que quem quer seguir nessa área, Fedato, o que você pode até compartilhar com o pessoal, o que buscar de conhecimento, o que buscar de informações, claro que está no dia a dia é muito importante. Ler também livros, aspectos teóricos é muito importante, mas o feeling, o principal você daria de dica aí para quem quer seguir nessa área? Sim, hoje o treinamento, a performance, você tem que. Você não precisa ser especialista em todas as áreas, mas você tem que saber transitar em todas as áreas, né? Você tem que ter o conhecimento, pelo menos o básico, de todas as áreas, porque todas as áreas sempre foram interligadas, né? Só que hoje essa ligação entre as áreas, ela realmente ela é aplicada, né? Não tem como o preparador físico não saber de fisiologia, não ter ideia de tratamentos da fisioterapia, não saber realmente ler o que os dados mostram de GPS, por exemplo. Então, assim, hoje em dia você tem que saber. A fisiologia sempre vai ser muito importante, né? Em qualquer treinamento, em qualquer atividade física, a fisiologia sempre do exercício, né? Sempre vai ser muito importante. Isso daí é um ponto legal para estudar. Hoje, como sempre, a leitura, como você falou, João, é importante demais. E hoje a gente tem muito material, a gente tem acesso muito fácil a conteúdos ricos de artigos e principalmente artigos que tem muita coisa
nova saindo, tem muita coisa saindo todo ano. Esses artigos hoje estão muito mais atualizados, né? Então a gente consegue achar coisa muito boa. A discussão é importantíssima, a discussão entre as áreas, você reunir mesmo para discutir trabalho, isso daí também tem um ganho muito grande. Eu busquei um entendimento da parte técnica também, fiz a licença, eu tenho a licenciada da CBF, para estudar o futebol, estudar modelos de jogo, formas de treinamento técnicos e táticos ali para entender, porque hoje o mercado não está aceitando mais, principalmente fora do país ou treinadores estrangeiros, o preparador físico dá o aquecimento, aquele aquecimento que não tem nada a ver com a parte principal do treino dele. E aí fazer um complemento que não tem nada a ver com o que o atleta está precisando realmente ganhar, entendeu? Hoje é tudo uma linha só. Desde a ativação aqui dentro da academia, já é uma ativação voltada para a característica que vai ter aquele treino. Hoje a característica do treino é velocidade. Qual é o tipo de ativação que é ideal para a velocidade? Qual é a suplementação que é feita, que é ideal para a exigência que vai ter esse treino? Qual é o aquecimento, o aquecimento ou sem bola, que é aí voltado para a velocidade, ou com bola, que nós vamos ter que colocar estímulos para preparar eles para um trabalho de velocidade com bola, dentro do modelo que o treinador quer. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um trabalho de passe com velocidade, fazendo passe no pé do atleta, sendo que o treinador cobra um passe no espaço para ele fazer um domínio orientado, por exemplo, alguma coisa assim. Então, isso tudo tem que estar dentro dos componentes que vão programar o aquecimento daquele atleta, né? Não é só um aquecer por aquecer, ele tem que estar tudo interligado até a parte principal. Acabou o treino, o complemento, da mesma forma, é um complemento físico? Cara, realmente eu vou colocar essa variável para ele treinar como complemento, ele está precisando? Ou de repente tem uma outra variável que ele está precisando e eu não estou colocando para ele como complemento? Então, assim, está tudo interligado. Eu busquei aprender um pouco mais, estudar um pouco mais, até hoje você lê muita coisa sobre tudo, né? Mas para entender realmente o que o modelo hoje do nosso treinador exige desses atletas. Por que nesse modelo vai exigir mais uma coisa do que outra, né? A função do atleta dentro de campo, o lateral, às vezes ele fechava só até o meio, ou agora ele tem que voltar até a nossa área. Ou a função que esse aqui fazia, que era mais de meio campo, agora é uma função parecida com a que o lateral faz. Ele continua sendo meio campo, mas a exigência que ele vai ter é outra dentro desse modelo de jogo atual. Então, assim, isso daqui vai acarretar um risco alto dele se lesionar, porque ele mudou a função dele dentro de campo, vai acarretar um risco diferente para ele. Cargas diferentes, exigências diferentes, riscos diferentes. Então, assim, tudo isso daí é leitura geral, não é, eu vou aquecer, então eu vou fazer um trabalho isolado. Não, tem que ter essa leitura geral, entender tudo o que está acontecendo. Então, assim, se eu fosse começar a estudar hoje, eu tendo a isso, essa visão, eu começaria bem diferente mesmo, estudando realmente bem direcionado para o que eu quero e estudando todas as áreas que envolvem o processo, né? Renato, muito bom o nosso papo, essa conversa aqui nessa quase uma hora, entendendo um pouco da sua carreira, entendendo um pouco do que você pensa também sobre preparação física, entendendo também como que é o dia a dia no clube profissional e as dicas. Então, quem está ouvindo a gente é estudante ou é profissional e quer dar um up também na carreira, recomendo aí ouvir novamente esse podcast,
compartilhar com amigos, colegas de trabalho e também entrar em contato com o Fedato. Deixei até aí o seu arroba no Instagram, então quem quiser procurá-lo ali, eu acho que é interessante ter essa interação, conversar um pouco mais, dentro do tempo, né, do tempo corrido, né, Fedato, mas acredito aí que se o pessoal te procurar vai ser interessante. E agradecer, já fica o convite para você voltar, foi um papo bem legal, pena que o podcast aqui temos um tempo curto para conversar, mas espero aí que você volte, a gente possa aprender um pouco mais com você, até, quem sabe, encontrar pessoalmente, fazer uma visita aí, conhecer o clube, as estruturas. Obrigado mesmo, Fedato. João, eu que agradeço o convite. O tempo é curto, meu, tem bastante coisa que dá para a gente conversar, mas agradeço bastante aí o convite ao pessoal que escutou e vai escutar esse podcast. Tem muita coisa aí que dá para a gente usar, né, no nosso dia a dia. Pode entrar em contato, sim, claro, na correria eu costumo sempre responder, tá? E agradeço e estou à disposição, sim, para as próximas aí, pode contar comigo, tá? Abração a todos, João. Valeu, Fedato, sucesso para você, a gente vai estar sempre acompanhando. Então, pessoal, terminando aqui, se inscreva no canal, deixa o like se você ainda não deixou o like, siga o Fedato Filho lá nas redes sociais, manda um direct, muito importante a gente continuar essa conversa, tá bom? Na próxima semana eu volto trazendo mais um convidado especial aqui do nosso podcast. Grande abraço.